A Yomi Yomi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite o usuário voltar à vida depois de morrer. O nome é derivado de Yomigaeru, que significa ressurreição, ou propriamente dito Yomi, que é o nome do submundo japonês. Ela foi consumida por Brook e essa fruta é poderosa, já que Brook beira a imortalidade. Mas a grande questão é, qual é o despertar de Brook? E olha, vou te falar que é uma das coisas mais insanas de toda a série. Quer saber mais sobre o despertar da fruta da ressurreição e quem pode voltar através dela? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu pro despertar da fruta do Brook, que vai trazer umas lendas. Vai fazer você se emocionar quando você ver aquele personagem que você tanto gostava, que morreu, mas que pode acabar voltando. Afinal, Vegapunk já nos contou sobre a alma, sobre o seu peso, e o despertar do Brook tem um dos potenciais mais incríveis de toda a série. Assista até o final, você não vai se arrepender não, tá bom? Se você é novo no canal, vai dar uma maciota, gostou? Peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, faz o quê? É Bix no saque aí no like, meu amigo, para dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o despertar de Brook. Então vamos lá, meus amigos, a fruta do Brook aqui ela confunde muita gente até os dias atuais porque acha que ele tem a fruta da alma. Não, quem tem essa fruta aí é a Big Mom. A fruta do Brook ela é o seguinte, ela não apresenta efeitos detectáveis antes da primeira morte do seu usuário. Ela só ativa depois disso. Essencialmente altera a alma do usuário de forma a mantê-la ancorada no mundo dos vivos, como explicado no capítulo 443, e permite ao usuário possuir seu antigo corpo. E caso não esteja em condições de sustentar a vida, cria uma ponte para que ele possa caminhar novamente entre os vivos. E o usuário tem que encontrar seu antigo corpo ou vai permanecer vagando pelo mundo, perdido como um verdadeiro fantasma, um espírito perdido. Após o time skip, o Brook ele explorou ainda mais os seus poderes. Por quê? Ele descobriu que o verdadeiro poder dessa fruta é fortalecer a sua alma, lhe dando energia para permanecer no mundo dos vivos. E essa energia é quase a mesma de um corpo vivo, tornando ele uma entidade física, capaz de interagir com o mundo por si só de diversas maneiras. E o Brook ele fez uma comparação. Enquanto os seres normais obtêm poder da carne, do sangue e dos órgãos, ele obtém apenas da sua alma. Capítulo 646 ele nos conta mais sobre isso. De certa forma ele vive através inteiramente da sua alma, o que é o seu maior diferencial entre ele e aqueles zumbis das sombras de Gekumori. Brook, apesar de suas próprias crenças, olha só, ele cresceu 11 centímetros após o time skip. Ele passou de 2,66 m para 2,74 m, dados esses oficiais. E com isso podemos argumentar que, de certa forma, ele ainda está vivo, apesar de ser só osso. Uma piada bem Brook essa, né? Essa percepção que ele teve durante o time skip o levou a diversas descobertas. A sua alma é destacável e visível, normalmente intangível, e ela constitui o núcleo do seu ser, mas pode interagir com o mundo de várias maneiras. Quando está no seu corpo, ele só pode ser ferido se o seu núcleo for atacado diretamente. No caso dele, os ossos que a sua alma ocupa. Ele também pode usar sua própria alma para influenciar outras almas, permitindo-lhe trazê-las para o seu mundo e criar até mesmo ilusões. Ele pode usar a sua alma como uma arma, canalizando esse poder. E o mais legal de tudo é que ele pode agora invocar o gelo do submundo e até congelar coisas. De certa forma, essa é a explicação lógica da série, mas entra muito aqui da licença poética do autor não ter que explicar tudo, afinal, como que um esqueleto caga? Fica no seu imaginativo. Quando separado do seu corpo, o Brook ele pode usar, olha só, os seus 5 sentidos em uma extensão desconhecida, sendo capaz de pelo menos ver e falar com os outros. Se lembrem que o poder principal da Yomi não é controlar a morte, é a ressurreição. É um poder sobre a vida, mas que paralelamente lida com a morte e concede acesso
ao submundo. Então, como seria o despertar da fruta do Brook sabendo tudo isso? Antes disso, porém, vamos falar sobre os tipos de frutas paramécia e o que constitui a alteração e o poder que ela concede. Basicamente, existem 3 tipos de modificação que um usuário pode realizar, com algumas exceções a regras, como uma paramécia especial, que é o caso da fruta do Katakuri, que beira bastante os usos de uma logia, como fazer brotar no ar o Molt, ou ele conseguir mudar a forma do seu corpo. Inclusive essa fruta ela foi catalogada errada pelo próprio autor quando lançou, de tão complexa que ela era, e ele criou uma paramécia especial, tá? Nas paramécias comuns, vamos colocar assim, esses poderes conceituais geralmente abrangem uma ou mais das seguintes possibilidades. 3 delas: alteração corporal, que são mudanças no próprio corpo ou no corpo de uma outra pessoa. Manipulação ambiental, que é a manipulação de uma área, certos elementos físicos abstratos ao redor do seu usuário. E geração de substâncias, que permite aí ao usuário dessa paramécia criar grandes quantidades de uma substância específica e até mesmo controlá-las. Um despertar ocorre quando alguns poderes podem despertar e afetar coisas além do seu portador, de acordo com o próprio Doflamingo, lá no capítulo 785. E no caso de indivíduos com uma Akuma no Mi do tipo paramécia, a sua afirmação não foi desmentida. Pelo contrário, foi confirmada. Temos 4, ou melhor, 5 usuários de Akuma no Mi do tipo paramécia que despertaram seus poderes e foram confirmados, segundo essa fala. Temos Doflamingo, Katakuri, Lau, Kid e o Luffy, né? O Luffy aqui é um caso especial porque ele tem uma Zoa Mítica, mas as propriedades da sua fruta secundárias são de uma paramécia. Então a parte da borracha aqui pensa como sendo o despertar de uma paramécia também, né? Em todos esses casos, os poderes evoluíram de uma forma que podem afetar coisas além dos seus usuários de uma maneira bem literal. Doflamingo consegue transformar o chão em fios, além de gerar mais fios. Katakuri consegue transformar o chão em mote. O Kid consegue designar alguém como sendo um polo magnético ao invés de apenas ele. E o Lau consegue criar uma sala ao redor de outras coisas e de pessoas e manipulá-la além do seu alcance comum. E claro, o Luffy consegue fazer o mundo inteiro agir como se fosse de borracha. Antes ele não conseguia, o Luffy inteiro era de borracha. Agora ele consegue transformar o ambiente e até inimigos. Ou seja, cada despertar de uma paramécia permite ao usuário agir sobre coisas além de si mesmo. Então como seria o despertar do Brook sabendo isso? Primeiro a gente tem que estabelecer a qual tipo pertence a fruta da ressurreição. E é claramente um tipo de Akuma no Mi de alteração corporal, que acaba alterando a alma para que ele possa persistir e não entrar no submundo, na terra dos mortos, como o Brook chama. Lembrando, tá galera, que a paramécia ela pode ter um alcance maior do que apenas um tipo. Você pega o Somers mesmo, que consegue gerar do seu corpo ali aquelas vinhas, mas consegue criar fora dela. São basicamente 3 tipos que podem ser mesclados. Mais ou menos também aquela parte das colorações, as tonalidades de Haki que podem ser mescladas. Se você for pegar Haki mesmo, não tem só 3 não. Já tem umas 15 combinações e variáveis que se pode fazer. As Akumas no Mi também. Existem 3 no topo da cadeia alimentar que podem criar toda uma pirâmide de variação com outros. O Inazuma mesmo é interessante. Ele transforma o corpo em tesouras, mas consegue cortar basicamente o ambiente como se fosse papel. Então notem como ele soma 2 coisas aqui, mas ainda é uma alteração corporal, tá? Então o despertar do Brook tem que afetar alguma coisa além do seu próprio corpo, tal qual o Luffy faz agora com uma alteração de ambiente. Será que o despertar do Brook transformaria ele num necromante? Preciso dizer que faz bastante sentido ele conseguir invocar um exército de esqueletos, não é verdade? Ou então realmente ressuscitar e dar uma nova vida aos mortos em batalha? Será que ele consegue trazer o Ace de volta, o Barba Branca, e dar uma segunda vida para eles? Basicamente como o Edo Tensei de Naruto, mas em menor escala? Olha só, apesar da ideia legal, não consigo imaginá-las funcionando dessa forma devido à preciosidade com qual a vida é tirada e tratada em One Piece. O Oda raramente mata alguém, então
porque ele conceberia uma habilidade que simplesmente traz as pessoas de volta em massa agora para ter uma nova vida, né? Então Oda ele não ressuscitaria personagens mortos há muito tempo. Depois de declarações icônicas, épicas, feitas como a do Dr. Hilluke de "Só morre quem é esquecido", ou Gold Roger dizendo ao seu parceiro que jamais morreria, não dá muito certo, né? E o Brook, lembrem, ele abomina o que o Moria fez lá em Thriller Bark, então não tem como ele criar também um exército de zumbis, mesmo não dando uma nova vida, pegar os corpos ali decompostos e dar... Não, mesmo aqueles zumbis do Moria precisavam de um aspecto vivo para existir nas sombras de pessoas vivas, e o Brook não gostava muito daquela ideia, né? Eu creio que o aspecto principal a ser afetado aqui, galera, são as almas na extensão do despertar do Brook. Diferente da Big Mom, que precisava do medo para tomar elas, o Brook poderia fazer isso em área, tendo um controle maior. Em inimigos, faria saltar para fora dos corpos por um momento, uma fração de tempo, algo como a Bonnie, que deixa inimigos mais velhos ou mais novos, mas que tem um tempo de duração para não ser tão quebrado, e o Brook conseguiria dar um stun nos seus inimigos. Eu acho que o mais interessante é também acesso ao Yomi, quem sabe usar o gelo em área, alteração de ambiente com gelo total, meio Aokiji. É uma possibilidade muito real dele estar conseguindo fazer isso, mas mais do que isso, acessando o Yomi, o submundo, trazer um exército de almas, mesmo sem corpos, para um ataque espectral. Aí sim é uma ideia bem interessante. Vale mencionar que, de acordo com o Vegapunk, uma alma pode ser pesada. Ele nos diz que a alma pesa 21 gramas e tudo que tem peso tem massa. O peso é a força de atração gravitacional. Então um ataque de almas causaria dano. Pode atuar sim sobre a matéria, sobre o corpo de alguém. E One Piece lembra inclusive que a alma é a fonte do Haki de todo ser. Então sim, o despertar do Brook pode ser capaz de ressuscitar personagens mortos por um período limitado, já que seria muito quebrado se ele pudesse dar uma segunda vida a todos. Assim, Brook se tornaria algo como o Hades, ou mesmo um Shinigami, o rei do submundo. Imaginem personagens como Barba Branca, Ryuma, Gold Roger, Rocks the Zebek, Noland revivendo por um curto período de tempo para ajudar os Chapéus de Palha a derrotarem Imu-sama. Repetindo a cena de God Valley, uma cena em que todos se reúnem em um golpe espectral, só que dessa vez acertando o corpo original de Imu-sama e não aquela aparição que não teve qualquer efeito. Brook poderia invocar as almas dos piratas Rumbar, tocando um requiem para a noite e anunciando o amanhecer, logo na sequência emendando com a sinfonia do Sake de Binks, dando início à festa em um mundo todo unido e ainda deixando aqueles que lutaram, trilharam e tentaram mudar o mundo de alguma forma no passado, e eu me arrepiei falando isso agora, unidos e que pudessem presenciar a conquista final de Luffy em um brinde entre o mundo e gerações caídas que lutaram pela mudança dele. Algo que viria com todos juntos em uma só peça. Pô, me arrepiei aqui falando. Eu me arrepiei mesmo, eu queria muito ver um ataque desse. O Brook ele realmente usando o despertar e trazendo velhas lendas em ataques espectrais para dar um golpe letal, fatal, ou pelo menos para ajudar o Luffy impulsionando tudo isso, e que no final ele ainda tocasse a sua sinfonia com os piratas Rumbar e tivesse ali os espíritos daqueles que tentaram mudar o mundo de alguma forma. De velhas lendas que deixaram marcas não só na história, não só no mundo, mas em nós também. Muito legal, né? E eu acho que esse vai ser o despertar do Brook. E você, concorda com isso? Tem alguma teoria? Põe aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like que é a próxima. Obrigado por assistirem. Fui.